Então, deixa eu ver se começou a gravação. Agora foi. Então, hoje nós vamos concluir o assunto das leucemias, que ficou pendente LMC, do aperfeiçoamento anterior, e vamos falar de duas entidades que também acometem o sistema hematopoético, que é a aplasia medular e a policitemia. Então, a leucemia mielocítica crônica é uma doença maligna, caracterizada por uma leucocitose, principalmente da linhagem granulocítica, aumento de eosinófilo, basófilo e neutrófilo. Porém, essas células elas são imaturas, possuem mutações genéticas cumulativas, e também o paciente pode apresentar mielopoese extramedular no fígado e no baço. Ou seja, o fígado e o baço vão recobrar essa função hematopoética da idade intraembrionária. Essa célula que sofreu a mutação crítica, o clone anômalo, ele vai se expandindo, fazendo mitoses, cópias dele mesmo, e vai substituindo gradativamente o parênquima medular, que é o tecido funcional da medula óssea. Essa infiltração, essa substituição lenta, mas é progressiva, ela gera uma redução, concomitantemente com essa infiltração, ocorre uma redução da produção de células normais. Ela compreende 20% de todas as leucemias, mas corresponde a apenas 3% das leucemias na infância. Em decorrência disso, essa leucemia ela é mais comum na meia-idade, acima de 50 anos, e principalmente acomete o sexo masculino. E ela é causada pela formação de um cromossomo anômalo, chamado de cromossomo Filadélfia. E o que pode gerar essa formação desse cromossomo Filadélfia? Incidências como exposição excessiva de radiações, como raio-x, radiação atômica, intoxicações por drogas, principalmente benzeno, e infecções viróticas. Então, o cromossomo Filadélfia, ele vai estar presente em 95% dos casos de LMC, e ele é gerado por uma translocação recíproca, de troca de partes reciprocamente, entre o cromossomo 9 e o cromossomo 22, gerando a formação de um oncogene BCR-ABL. A fração BCR é uma fração indutora de transcrição, e a fração ABL produz ali uma proteína aberrante, que tem atividade tirosina quinase. Então, esse oncogene do cromossomo Filadélfia, ele eleva a atividade tirosina quinase. E a tirosina quinase é uma enzima envolvida na proliferação das células mieloides. Aqui nós temos a exemplificação da translocação do cromossomo 9 com 22, e aí o teste de Fish, que mostra essa translocação. Novamente, essa translocação dando origem à leucemia mielocítica crônica, né? A região BCR do cromossomo 22 se junta com a região ABL do cromossomo 9, gerando um proto-oncogene que gera uma proteína ABL que tem atividade tirosina quinase. Então, essas células com essa mutação, com o cromossomo Filadélfia, elas vão se multiplicar de forma rápida e descontrolada. Então, como consequência da LMC, o paciente ele vai ter acúmulo de células. Essas células vão ter hiperproliferação, mitoses excessivas, e vão ter dificuldade de mitose ou de apoptose, tendo uma vida longa. O diagnóstico na fase inicial é muito difícil, porque as células normais são muito parecidas com as células leucêmicas, que têm o cromossomo Filadélfia. O citoplasma dessas células são maduros, porém apresentam nucleolos
mostrando que essa célula permanece jovem. E laboratorialmente, principalmente o leucograma desse paciente vai apresentar uma leucocitose, um desvio à esquerda sem escalonamento maturativo preservado, que é o não obedecimento do escalonamento, né? As células imaturas, elas não vão obedecer o escalonamento. O mielócito vai estar muito mais abundante do que o normal, para ser considerado um escalonamento preservado. O paciente também pode apresentar aumento de basófilo na corrente sanguínea. Esse paciente, quando ele começa a apresentar sintomas, essa doença já deve ter iniciado há 5 a 10 anos antes, porque ela tem um início muito lento e assintomático, porém progressivo. Então, para a gente entender o processo de surgimento da LMC, só para relembrar novamente as etapas do escalonamento maturativo, do amadurecimento das células mieloides. Quanto mais à direita a célula está, mais madura ela vai ser. E quanto mais à esquerda, maior a capacidade de proliferação. Então, esses cinco estágios normalmente são encontrados, acontecem na medula óssea, exceto o bastonete, que alguns podem ser encontrados na corrente sanguínea. Mas o neutrófilo segmentado, ele é encontrado na corrente sanguínea. Como clinicamente esse paciente vai se manifestar? Ele vai apresentar anemia e, consequentemente, ele vai ter uma fadiga fácil, né? Cansaço aos menores esforços. As plaquetas vão estar normais e o paciente pode ter quadros hemorrágicos. O paciente tem um metabolismo elevado e isso leva a ter sudorese noturna e perda de peso. Ele também pode apresentar uma massa tumoral extramedular, principalmente apresentando hepatoesplenomegalia. E esse paciente, quando é diagnosticado, geralmente ele consegue sobreviver até 5 ou até 6 anos depois do diagnóstico. Apenas 3% dos pacientes conseguem viver mais de 15 anos após o diagnóstico. Então, essa LMC é dividida em 3 fases: a fase crônica, que demora de 5 a 6 anos para evoluir para a segunda fase, a fase acelerada, que é quando intensifica-se a mitose das células. E durante essa intensificação, as células leucêmicas sofrem várias mutações, até que elas têm o bloqueio maturativo concluído, né? Elas perdem a capacidade de amadurecer, e aí elas vão se diferenciar, elas vão migrar para uma LMA. 75% dos casos das LMCs se transformam em LMA na crise blástica, e 25% dos casos, o paciente ele vai ter uma LLA decorrente de uma LMC. Nessa terceira fase, o paciente tem uma vida média de 2 a 6 meses. Então, aqui nós temos os critérios para dividir a leucemia em fases. Então, na fase crônica, o paciente ele pode não apresentar nem anemia, ou ter uma discreta anemia normocítica normocrômica, com presença de eritroblastos em menos de 3%, menos de 3% de eritroblasto. O leucograma desse paciente facilmente ultrapassa 100 mil células por microlitro, podendo chegar até 800 mil leucócitos por microlitro. Mas na contagem diferencial, quando a gente olha esse hemograma, o paciente ele vai ter aumento de neutrófilos com desvio à esquerda. O que seria esse desvio à esquerda? É a presença de neutrófilos imaturos, como bastão, metamielócito, mielócito, promielo. Só que
Nesse caso, não vai apresentar um escalonamento preservado. Eu já vou explicar o que seria esse escalonamento. Nesse caso da LMC, ele vai ter um pico em segmentado e em mielócito, podendo apresentar basofilia e eosinofilia. O plaquetograma. O paciente ele pode ter quantidade normal de plaqueta, mas a quantidade de plaqueta pode ultrapassar 1 milhão por microlitro. Já na segunda fase, para o paciente ser considerado na fase acelerada, ele precisa apresentar um ou mais critérios abaixo. Primeiro, presença de alterações cromossômicas. Então, se o paciente tem LMC e ele tem uma evidência de alteração cromossômica ou citogenética, mostra que ele já não está mais na fase crônica, e sim na fase acelerada. Ele ter células imaturas entre 10% e 19% no sangue ou na medula. Abaixo de 10% é a fase crônica. Quantidade de basófilos acima de 20% no sangue. Isso é outro critério que pode levá-lo a ser classificado na fase acelerada. O paciente apresentar uma plaquetopenia abaixo de 100 mil, ou apresentar uma plaquetocitose, ultrapassando 100 mil, mesmo com a quimioterapia adequada, essa plaquetocitose persiste. O aumento de leucócitos, esplenomegalia sem resposta à terapia. Então, por mais que a quimioterapia esteja acontecendo, o paciente tem um aumento de leucócito frequente e também tem aumento do tamanho do baço. O paciente que tiver mais de 10% do blasto no sangue ou na medula, basofilia ou eosinofilia acima de 20%. Outra característica que pode ser considerada fase acelerada é a presença de neutrófilos Pelger, aqueles neutrófilos pseudo-segmentados, ou aumento da reticulina ou do colágeno medular. O paciente tem trombocitose, que já falei, ou apresentar febre ou dor óssea não justificadas. E também ele necessitar de doses crescentes de quimioterapia. Já a terceira fase, ela é considerada quando o paciente apresenta um desses critérios abaixo. Quando ele tem mais de 20% de blasto ou na medula ou no sangue. Quando ele apresenta proliferação extramedular de blasto, ou seja, blastos no fígado ou no baço. Quando ele exigir apresentar grandes agregados de blasto na biópsia de medula óssea, que a gente chama de ninho de blastos. Então, eu vou mostrar para vocês um hemograma de um paciente em uma fase muito precoce da LMC. Nessa fase, nos 5 primeiros anos da doença, o paciente não tem sintoma nenhum. Então, ó, paciente do sexo masculino, 29 anos, bem mais novo que eu, assintomático. Ele fez esse hemograma porque era um hemograma de rotina que havia sido solicitado como exame admissional. E aí, esse hemograma revelou uma acentuada leucocitose. Então, ele não tinha anemia nenhuma alteração na linhagem eritroide e nem de plaqueta. Quantidade de hemácias normais, hemoglobina normal, hematócrito também, VCM, HCM, CHCM, tudo normal. Mas ele apresentou 76.200 leucócitos. Se fosse um paciente normal, ele já estava era considerado uma infecção gravíssima para estar com essa leucocitose tão grande. Só que desses 76.200, 66.500 eram só neutrófilos. 40.000 eram segmentados, 8.000 eram bastões, 5.000 eram meta, 14, daqui dá para ver o escalonamento maturativo não preservado. Professor, o que é um escalonamento maturativo? Oi. Como é que eu posso fazer essa diferença? Para saber se é só menos uma infecção ou é um caso de leucemia? Tá, eu vou já falar disso. Era justamente o que eu ia falar.
Professor, qual a diferença de infecção para LMC? Primeiro, uma infecção, ela vai apresentar vários sintomas, né? Febre, um quadro clínico bem característico, né? Sudorese, o paciente vai estar acamado, sinal de sepse. Alterações de neutrófilo, como neutrófilos alcoolizados, neutrófilos com granulação grosseira, neutrófilos com corpos de Dolly, né? Linfócitos reativos. No caso da LMC, e detalhe, numa infecção, por mais grave que ela seja, ela nunca vai ultrapassar 100 mil leucócitos. Nunca. De forma reacional, não. Tá? Se acima de 100 mil leucócitos, já considere uma neoplasia. Tá? Uma leucemia, um linfoma, alguma coisa. No caso da LMC, o paciente ele tem facilmente acima de 100 mil leucócitos e ele não vai ter sintoma nenhum. No máximo que ele pode apresentar uma anemia, tá? Ou uma sudorese. E o segundo que a gente vai diferenciar é esse escalonamento maturativo. Vamos mostrar para vocês aqui, ó. O que seria esse escalonamento maturativo? Vocês já viram aquelas famílias do interior que tem 10 meninos? Que um tem 10 anos, outro tem 9, a escadinha, né? O mais velho é geralmente o maior. O segundo mais velho é o segundo maior. E aí o que acontece? Quanto mais velho, maior o seu tamanho. É basicamente isso que é o escalonamento maturativo na linhagem mieloide. As células mais maduras, elas são encontradas em maior quantidade. Quem é o mais maduro de todos? O neutrófilo segmentado, que tem quantos? 40 mil. Depois do segmentado, vem o bastão neutrofílico, que deve estar em menos quantidade que o segmentado, 8 mil. Depois do bastão, vem o meta, que é mais imaturo que o bastão, que deve estar em menor quantidade, 5 mil. Só que quando chega no mielo, esse escalonamento é quebrado. Tem um pico em mielócito. O mielócito ele vai se apresentar em grande quantidade, geralmente maior do que o meta. Então, ó, 14 mil. E depois o escalonamento continua. Promielo 762, blasto 760. Se fosse uma infecção, a quantidade de mielo deveria ser obrigatoriamente menor que 5 mil, para obedecer o escalonamento, né? O mais maduro, sempre em maior quantidade do que o seu mais imaturo. Tá bom? Aqui nós temos uma lâmina de um paciente desse paciente, né? Dá para ver aqui, ó, 3 segmentados num só campo. 2 mielo e um metamielo. Tá? Mielócito tem um núcleo oval, são 2 aqui. O metamielo tem um núcleo em formato de rim, bem característico, tá aqui. E 3 neutrófilos segmentados aqui em cima. Deixa eu só passar aqui o slide para te mostrar. Tá bem aqui, ó, Davi. Tá me ouvindo aí, Davi? Só adiantei uns slides aqui para poder te mostrar, ó. A diferença entre LMC, que é a leucemia, e a reação leucemóide, que é a reação de aumento de leucócitos frente a uma infecção. Então, aqui nós temos as células com o escalonamento maturativo, ó. O segmentado é o mais maduro, depois vem o bastão, depois o meta, depois o mielo, depois o promielo e o mieloblasto. Então, da direita para a esquerda, as células vão ficando mais imaturas. Então, elas tendem no escalonamento a ficar menos frequente. Então, o que é que eu vou ver na reação leucemoide? A quantidade de segmentado, ela vai ser maior do que a de bastão, e a quantidade de bastão vai ser menor do que a de seg e maior do que a de meta. O meta vai ser maior do que de bastão e menos que o mielo. O mielo maior que o meta, menos que o meta e maior que o promielo. E aí gera uma escadinha, ó, o escalonamento. No caso da LMC, esse escalonamento ele vem sendo obedecido, mas quando chega em mielo, há uma quebra do escalonamento. O mielo vai estar muito mais abundante. Às vezes o mielo vai estar mais abundante que o segmentado. Então, essa é a diferença básica de um hemograma. Então, o padrão, professor, no caso,
a pessoa estiver desconfiando no exame, já olha para o mielócito, né? A contagem? Exatamente. Vou mostrar de novo, vou mostrar outro aqui para vocês, ó. Outro paciente, ó. Aqui a gente vai ver direitinho. Paciente do sexo masculino, tem 41 anos, tem uma discreta palidez. Então, ele já tem uma anemia aí, ó. As células leucêmicas já estão atrapalhando a produção de hemácio. Ele tem palidez, aumento do baço, que é uma característica também da LMC, e apresenta uma hiperleucocitose. Ó, tem anemia, 11,2 de hemoglobina. Essa anemia é normocítica normocrômica, né, porque o tamanho da hemácia está normal, 86 femtolitros, e a cor também está normal, 32,4. Quantidade de plaqueta está um pouquinho elevada, e uma leve anisocitose, aumento do RDW. Mas, ó, o paciente, o único sintoma que ela tem é uma discreta palidez. Ó, a quantidade de leucócito, 234 mil. Isso nunca que acontece numa infecção bacteriana, por mais grave, por mais pauleira que seja. Desses 234 mil, 195 mil são só da linhagem neutrofílica, sendo que 78 mil é neutrófilo segmentado. Aí, ó, o escalonamento, ó. 78 mil segmentado, bastão, 41 mil, vai caindo, ó. Meta, 23 mil. Quando chega em mielo, sobe. Tem um outro pico aí, ó. 52 mil. E aí depois cai de novo, obedecendo o pico. Promielo, 7 mil. Blasto, 7 mil. Linfócito, isso aqui são células normais, ó. Linfócito é normal, monócito é normal. O eose e o basófilo são células leucêmicas também. Tá? Mas linfócito e monócito são células normais. São daquele clone não doente, né? Das células normais. E aqui um campo, olha o tanto de células em um campo só. Nós temos aqui um basófilo, um blasto, um monócito, um eose, aí segmentado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um mielócito, 2, 3, 4, um linfócito. Então, a grande maioria aí são neutrófilos segmentados. Tá? Agora, vamos ver na fase acelerada, que é a segunda fase da LMC. Paciente que foi diagnosticada com LMC há 3 anos, está em tratamento com hidroxiureia. A hidroxiureia é um medicamento quimioterápico que ele reduz a produção de células da linhagem mieloide. Ela também é utilizada na anemia falciforme, porque ela tem a capacidade também de elevar a hemoglobina fetal. E aí reduz a crise falcêmica. Então, essa paciente, ela foi diagnosticada com LMC, está fazendo tratamento, mas a quantidade de leucócito dela vem aumentando nas últimas semanas, mesmo ela fazendo quimioterapia. E o baço dela voltou a apresentar aumento. Então, aí temos 3 características de que a paciente está evoluindo para a segunda fase. Ela teve aumento de leucometria, mesmo com tratamento, e ela voltou a apresentar esplenomegalia. Tá? E precisou fazer transfusão. Tá com uma anemia moderada, anemia normocítica normocrômica, quantidade de plaqueta está baixa, e a anisocitose bem evidente, 27,3. Quantidade de leucócito, ó, 170.500. Neutrófilo, 98 mil, sendo que deles, 23 mil é segmentado, 12 mil bastão, meta 10 mil, aí quando vai para mielo, ó, 52 mil, inclusive o mielo já ultrapassou o segmentado. Promielo 11.937, e aí, ó, por que essa mulher já é considerada na fase 2? Porque ela tem aumento de leucometria, ela teve esplenomegalia e a quantidade de blasto também, ó, que é outro critério, está entre 10% e 20%, deu 10% certinho. Então, só por isso aqui ela já é considerada na fase acelerada. E também tem basófilo aumentado, né? Aqui nessa lâmina tem 2 basófilos, que é uma célula difícil de ver, mas na LMC, fácil a gente ver um basófilo. Tem 2 aqui. 2 blastos
e 3 segmentados. Olha esse campo aqui, ó, tem 4 blastos, com 4 basófilos num campo só e um neutrófilo. Aqui tem 2 blastos e um neutrófilo, ou um basófilo. E aí a crise blástica, o que acontece na crise blástica? Essa leucemia crônica vai se transformar numa aguda. Então, esse hemograma aqui é da mesma paciente do hemograma anterior. Ela estava em fase acelerada. 4 meses evoluiu para uma crise blástica e foi a óbito. Então, a hemoglobina dela estava 5,6, uma anemia muito severa. Quantidade de plaqueta baixa. A anemia gera macrocítica. Por que fica, às vezes evolui para macrocítica? Porque essas células se multiplicam tanto que acabam consumindo as vitaminas do ácido fólico e vitamina B12. Quantidade de leucócito, ó, 184 mil. E aí, ó, praticamente nada é maduro. Só tem 3 mil neutrófilos de 184 mil. Segmentado, 1848. Bastão, 1848. Meta, mielo e promielo, não foi visto nada. E blasto, ó, quase 180 mil. Daqueles 184 mil, quase 180 mil é blasto. Então, praticamente tudo aqui é blasto. Gerou uma leucemia aguda. Então, são vistos inúmeros blastos, formando inclusive um ninho, né, que é característico da LMC em fase acelerada, ou crise blástica. Então, o mielograma desse paciente vai apresentar hipercelularidade, com a população granulocítica aumentada e as demais diminuídas, a plaqueta também vai estar aumentada. Na fase acelerada, o paciente vai apresentar perda gradativa de maturação da série branca. Então, as células vão perdendo cada vez mais a capacidade de se amadurecer. Me veio uma dúvida, uma curiosidade agora, professor. Diga aí. Não sei se já aconteceu, alguém já fez isso aí. Mas depois que a pessoa veio a óbito, até mais 1 hora depois, a pessoa foi coletar e ver como é que está por dentro. Os números estão normais das células, como é que é? Tu fala coletar sangue pós-mortem? Uhum. Sim. Eu acho que até o sangue dessa paciente foi coletado pós-mortem. Então dá para coletar horas depois. Não tem problema não. Mas volta ao normal a quantidade de cada célula ou não? Fica. Tu fala de uma pessoa com leucemia? Uhum. Sim. Não, fica igual estava. Permanece igual estava. Não regulariza não. Tá? Então, no caso da fase blástica, o paciente vai apresentar mais de 20% de blasto. Aí nós temos a reação citoquímica para fosfatase alcalina, que é uma enzima que está presente em neutrófilos maduros. No caso da fosfatase alcalina em LMC, ela vai estar muito baixa, porque mostra que o neutrófilo, apesar de parecer maduro, ele não está maduro. Fosfatase alcalina vai estar baixa. O paciente vai apresentar desvio à esquerda, com aquele escalonamento maturativo, com pico em mielo e em neutro. E isso diferencia da reação leucemóide. A reação leucemóide, a fosfatase alcalina vai estar com score elevado, quantidade elevada de fosfatase alcalina no neutrófilo. No caso da reação leucemóide, que é, no exemplo, uma infecção bacteriana, ela não ultrapassa 100 mil leucócitos. A quantidade de eosinófilo é normal, ou ausente, e basófilo normal. No caso da reação leucemóide, o paciente ele vai ter desvio à esquerda, né, a presença de células imaturas, e esse escalonamento, dificilmente eu vejo promielo e blasto, que são as células mais imaturas. Eu vejo no máximo até mielócito, no máximo. Mas quando eu vejo blasto e promielo num paciente que está com infecção, isso mostra que a medula óssea está exausta, que já está cansando e está perdendo a guerra contra a infecção. Então, no caso de uma infecção bacteriana,
que o paciente está com reação leucemoide, se for visualizado promielo e blasto no sangue do paciente, indica uma exaustão medular, que é um mau prognóstico. É o que eu mostrei para vocês, né? A diferença de reação leucemoide com desvio à esquerda escalonado e uma LMC com desvio à esquerda não escalonado. Laboratorialmente, o paciente ele vai ter fosfatase alcalina reduzida ou ausente. A vitamina B12 sérica vai estar elevada, porque o paciente vai absorver muita vitamina B12. O ácido úrico vai estar elevado à medida que essas células vão morrendo. O DNA vai sendo degradado e dando origem ao ácido úrico. A desdrogenase lática também vai estar elevada, que é uma enzima encontrada no interior do leucócito. Quando essas células se rompem, liberam o LDH. E na biópsia é encontrada uma grande quantidade de células da linhagem granulocítica. E pode apresentar também fibrose medular em 10 a 15% dos casos. Então, só para fechar, aqui nós temos um neutrófilo com fosfatase alcalina normal, que é essa cor marrom, essa coloração que dá a cor marrom no neutrófilo. Esse é um neutrófilo com fosfatase alcalina ausente, e esse com fosfatase alcalina elevada. Então, o neutrófilo da LMC é esse aqui, ó, sem fosfatase alcalina, mostrando que ele está imaturo. Certo, galerinha? Deu para entender? Tá dando para entender, pessoal? Sim, não? Davi? Tá de boa? Deu para entender, professor, mas tem que ler depois, porque é só assim, não fixa. É verdade. Você já tinha estudado LMC antes? Leucemia mielocítica Não, crônica? professor. Eu não dessa forma aí, não. Então, beleza. Então, laboratorialmente, o que a gente pode visualizar também? O paciente ele pode apresentar uma mutação no seu DNA ou nos cromossomos. No caso, aí, o cromossomo Filadélfia é a mutação que é encontrada em quase todos os casos. Na biologia molecular, quando você faz uma PCR do paciente, é encontrado o gene BCR-ABL, é BCR-ABL positivo. O tratamento da LMC é feito com inibidores da enzima tirosina quinase, que é justamente essa enzima que está alterada na LMC, está hiperexpressa, fazendo com que as células se multipliquem rápido demais. Então, os quimioterápicos, eles são direcionados para bloquear a mitose da massa mieloide, como o busulfan e a hidroxiureia, o uso de interferons alfa e gama, e na fase crônica se utiliza o imatinib, que é a primeira linha de escolha do SUS. São anticorpos monoclonais, 40 mg por dia. Na fase acelerada se utiliza o imatinib a 600, associada a outros quimioterápicos, e também pode ser feito o transplante de medula óssea entre pessoas geneticamente diferentes. Na crise blástica, quimioterapia que vai ser análoga àquela que essa LMC se transformou. Se ele se transformou numa LMA, vai usar um quimioterápico da LMA. Se foi DLLA, quimioterápico da LLA, associado com imatinib ou desatinib, e também transplante de medula óssea se for necessário. Indivíduos que são intolerantes ao imatinib podem substituir por desatinib na fase crônica, utilizando 10 mg por dia. Se for na fase acelerada, 140 mg por dia. Ou no lotinib, 400 mg 2 vezes ao dia. Nesse paciente também é feito a citogenética e PCR para avaliar a presença desse oncogene, BCR-ABL, e essa PCR é feita com 3 meses de tratamento, 6 meses e 12 meses de tratamento. Depois de concluído o tratamento, fazer uma PCR a cada 3 meses. Se nessa acompanhamento do tratamento for detectada a falha
do efeito desejado, trocar o medicamento. Então, ó, com 3 meses se faz a avaliação, 6 meses e 12 meses. Quando que é detectado falha? Quando o paciente não tem resposta ou quando o paciente ele tem mais de 95 ainda por cento de células com cromossomo Filadélfia positivo. Quando a resposta é ótima, quando o paciente tem menos de 10% de células com o oncogene BCR-ABL ou as células com menos de 35% de células com cromossomo Filadélfia. Aos 6 meses, a falha é detectada quando o paciente tem mais de 10% das células com o oncogene BCR-ABL ou mais de 35% das células com o cromossomo Filadélfia positivo. A resposta ótima é quando esse BCR-ABL só é encontrado em menos de 1% das células, ou cromossomo Filadélfia ausente. Aos 12 meses tem que estar praticamente zerado, né? Se tiver BCR-ABL ainda, é considerado falha. E a resposta ótima é quando o BCR-ABL é encontrado em menos de uma célula a cada 1000. Tranquilo, pessoal? De boa? Vamos agora para o último assunto da hematologia, né? Que é as doenças proliferativas da linhagem vermelha. Vamos falar de 2 assuntos, a anemia aplástica e a policitemia. Então, esses 2 assuntos eles são mais curtos, né? E ainda vamos falar brevemente sobre transfusão sanguínea. Então, o que é uma anemia aplástica? É uma doença de célula-tronco, aquela célula-tronco que vai dar origem a todas as células do sangue. Célula-tronco pluripotente da medula óssea, e aí essa célula adoece e ela tem dificuldade de produzir células do sangue. E como consequência, o paciente ele vai ter redução de hemácia, de plaqueta e de leucócito. Então, essa aplasia, ela pode ser uma aplasia de eritroide pura, ou seja, só a linhagem eritroide vai estar afetada, mas isso é muito raro. E essa aplasia eritroide pura resulta da incapacidade da medula óssea de repor os eritrócitos. Então, as hemácias, ela tem ali uma quantidade fixa no sangue, mas isso é um equilíbrio dinâmico. Diariamente, milhares, bilhares de hemácias são destruídas todo dia. E, para manter o nível de hemácias na corrente sanguínea, a medula óssea também produz bilhões de hemácias todo dia. Então, esse equilíbrio ocorre da quantidade de células que morrem diariamente, é basicamente a mesma quantidade de células que são produzidas. Então, essas células precisam ser repostas pela medula óssea. Quando isso não acontece, a quantidade de hemácias vão caindo. Mas, mesmo assim, essas hemácias que são produzidas pela medula óssea em pequena quantidade têm tamanho e cor normal. Ou seja, a anemia ela vai ser normocítica normocrômica. Os leucócitos, principalmente neutrófilo e as plaquetas, elas apresentam um curto ciclo de vida e a deficiência dessas células tronco geram uma redução antes de surgir a anemia. Então, como a hemácia ela demora 3 a 4 meses na circulação, no caso da aplasia, a queda acontece primeiro de leucócitos, dias após o início da aplasia, e algumas semanas depois ocorre a queda de plaqueta. Só então depois ocorre a queda de hemácia, porque essa queda é mais sustentada, porque as hemácias, por mais que a medula óssea tenha dificuldade de produzir, as que estão na circulação ainda vão demorar a morrer, demoram 3 a 4 meses. Como o leucócito só dura 12 horas, se em 12 horas ele não for reposto, a quantidade de leucócito já começa a cair. E as plaquetas duram em média 10 dias. Se em 10 dias não for reposto, elas vão começar a cair. Então, a anemia plástica, ela pode ter um início insidioso, ou seja, um início lento e progressivo. Ou ela pode ter um início súbito, rápido. E
ela pode sofrer uma acentuação de gravidade e pode acontecer em qualquer idade. Quais são os sintomas da aplasia? Sintomas de que o paciente tem pouca hemácia, então ele vai ter fraqueza, fatigabilidade, né, ele se cansa facilmente, e palidez, mostrando que ele tem pouca hemácia. O paciente ele vai ter suscetibilidade à infecção, porque ele está leucopênico. E ele apresenta distúrbios da coagulação, com formação de microhemorragias na pele, as petequias, manchas arroxeadas pelo corpo, equimose, sangramento no nariz, né, no ouvido, a otorragia, sangramento auditivo, epistaxe, sangramento nasal. Vocês devem ter visto isso aí na disciplina de patologia. Sangramento gengival, sangramento vaginal, sangramento do trato gastrointestinal. Tudo isso por conta da queda das plaquetas. Então, a aplasia é um distúrbio de célula-tronco e ela vai reduzir as 3 linhagens celulares, causando eritropenia, leucopenia e plaquetopenia, porque ela acomete as células-tronco que dão origem a essas células. E o que pode causar a anemia aplástica? Irradiações, intoxicações por substâncias químicas e toxinas, que vão bloquear a hematopoese direta ou indiretamente, através da ativação de mecanismos imunes. Indivíduos que fazem quimioterapia ou fazem radioterapia, né, para tratamento de outro câncer, eles podem também gerar uma aplasia temporária, causando anemia, queda de plaqueta e de células brancas. Agentes tóxicos como o benzeno, que é um solvente encontrado, por exemplo, na gasolina, o clorafenicol, que é um antibiótico muito tóxico para a medula óssea, além de agentes alquilantes, como alguns quimioterápicos, antimetabólicos, como os inibidores do ácido fólico, no caso da metotrexato, que é um quimioterápico também. Todos esses medicamentos são utilizados no tratamento do câncer, né? Alquilantes, antimetabólicos. Então, a anemia aplástica por exposição a agentes químicos representa uma reação idiosincrática, ou seja, uma reação que você não sabe que acontece, mas não sabe explicar por que isso acontece. Não existe uma explicação científica plausível. Tem relação, mas não se sabe o mecanismo de como isso acontece. E afeta apenas algumas pessoas. Isso quer dizer o quê? Que várias pessoas têm exposição a agentes químicos, mas apenas algumas poucas delas vão evoluir para anemia plástica. Então, a anemia plástica ela pode ser causada por medicamentos do tratamento do câncer, como irradiações e quimioterapias, substâncias tóxicas, como o benzeno, o metotrexato, que é um inibidor do ácido fólico, e o clorafenicol, que é um antibiótico, ou algumas doenças, como hepatite viral, que gera uma debilidade da medula óssea, a mononucleose infecciosa também. Oi. Com licença, eu vou ter que sair da aula porque aqui tá caindo bastante raios e tá bem tenso. A chuva tá chegando aqui também. Mas vamos lá. Tá bom. Boa noite para vocês. Aqui tá bem forte. Então, continuando. Então, infecções virais e bacterianas que acometem a medula óssea também podem evoluir para uma anemia plástica. E também doenças imunossupressoras, como a AIDS. Como que é feito, então, o tratamento dessa anemia plástica? É feita com a reposição das células-tronco, através do transplante de medula óssea, ou, no caso, se não é possível um transplante de medula óssea a curto prazo, o paciente ele pode fazer uma transfusão sanguínea para pelo menos substituir ou repor aquelas células do sangue que estão em quantidade baixa.
Os pacientes que não são candidatos ao transplante porque não encontraram um doador compatível, eles podem fazer uma terapia de imunossupressão com imunoglobulina antilinfócito, que impede a supressão de células-tronco em proliferação e gera uma remissão. Esse paciente que está em aplasia, ele deve evitar agentes agressores, né? E ser tratado com antibiótico porque ele está com suscetibilidade a infecções. Ele pode necessitar de transfusões de hemácias para corrigir a anemia, bem como transfusões de plaqueta para corrigir o sangramento e também o uso de corticoides para minimizar, como anti-inflamatório, né? Então, essa anemia aplástica, ela acomete principalmente a medula óssea, diminuindo a produção de plaquetas, hemácias e células brancas, e o tratamento basicamente é feito com transplante de medula óssea para repor as células tronco-hematopoéticas e promover, assim, uma hematopoese necessária para a reposição das células sanguíneas. Já a policitemia, o que seria essa policitemia? É uma condição em que o indivíduo produz mais hemácias do que o normal. Então, é o aumento da massa de células vermelhas, que está alta, comparada com os parâmetros de referência. Geralmente, o paciente apresenta mais de 50% do hematócrito, e essa policitemia ela pode ser classificada como relativa ou absoluta. O que seria uma policitemia relativa? É quando o paciente ele tem um hematócrito aumentado, mas é porque ele está desidratado. Ele está com um hematócrito acima de 50%, mas isso aconteceu porque ele perdeu líquido no sangue e gerou uma hemoconcentração. Então, nesse caso, o tratamento dessa policitemia é feito apenas com reposição de líquidos. Ou então, suspensão de alguns medicamentos que causam desidratação, como diuréticos. Ou tratamento de doenças gastrointestinais que causam diarreia e perda de líquido também. Já a policitemia absoluta é quando, de fato, o paciente ele tem aumento de células, não relativo, mas é porque tem produção aumentada dessas células. Então, esse paciente ele vai ter uma produção aumentada de células vermelhas, mesmo não estando desidratado. E essa policitemia pode ser considerada primária, quando é uma mutação genética de fato, ou secundária, também chamada de reacional. Então, a policitemia primária é uma doença neoplásica, é um câncer de células-tronco também, encontradas na medula óssea. E, como consequência dessa neoplasia, esse paciente ele vai ter uma produção de hemácias aumentada. Também vai ter uma produção aumentada de leucócitos e plaqueta. Essa doença, a policitemia absoluta primária, é comumente encontrada em homens, principalmente acima de 60 anos, mas pode acontecer em qualquer idade. E quais são as manifestações clínicas que esse paciente apresenta? São manifestações variadas, mas ele apresenta quantidade de hemácias aumentada, nível de hemoglobina acima do normal, nível de hematócrito acima do normal, aumento do volume sanguíneo, e esse sangue vai ficar mais viscoso, decorrente do aumento de células, da quantidade de células. Esse paciente ele vai apresentar aumento do baço, decorrente da sobrecarga do baço. Por que o baço vai estar aumentado? Porque tem mais hemácia que o normal, e o baço é quem retira as hemácias velhas. Então, se tem mais hemácias para ser retirada, o baço ele acaba tendo uma sobrecarga e acaba aumentando de tamanho. O paciente ele acaba tendo redução das reservas de ferro, porque a medula óssea está produzindo hemácia demais e acaba consumindo tudo de ferro reservado no organismo. O débito cardíaco vai estar alterado, porque o sangue vai estar mais viscoso, porque tem muita célula, e aí o coração precisa bombear mais forte esse sangue para fazer com que ele circule. O fluxo sanguíneo também vai estar alterado.
Isso vai gerar uma pressão sanguínea aumentada, que pode causar dores de cabeça, porque o sangue tem dificuldade de circular no sistema nervoso central, pode gerar tonturas, redução da cognição, né, perda da consciência, dificuldade de aprendizado, perda auditiva e de visão, porque os microvasos que irrigam ali o cérebro, os olhos e o ouvido vão estar comprometidos decorrente dessa viscosidade aumentada do sangue. E em alguns casos, o paciente pode manifestar estase venosa, que é o bloqueio da circulação em algumas regiões. Esse tecido vai ficar vermelho por conta do excesso de hemácias. Essa tonalidade pode ficar escura por conta da baixa oxigenação, né? Como eu falei nas aulas anteriores, o sangue tem a cor alterada decorrente dos níveis de oxigênio. Sangue rico em oxigênio é vermelho, sangue pobre em oxigênio é roxo. Então, esse sangue ele fica com dificuldade de circular por conta da viscosidade aumentada. E, em decorrência disso, esse tecido fica em hipóxia, o sangue fica escuro. E aí gera essa cianose, essa pele arroxeada, principalmente nos lábios, nas unhas, nas mãos e nas mucosas. E como consequência, né, da polissemia, ele vai apresentar eritrocitose, que é o aumento de células vermelhas. Isso pode gerar coceira, dor nos dedos, aumento do metabolismo, que pode causar sudorese noturna e perda de peso. E qual é o tratamento da polissemia absoluta primária? A principal delas é a flebotomização. Professor, o que é flebotomização, né? Lembra de flebótomo, né, o mosquito? A flebotomização, na verdade, é um tipo de sangria. Você vai tirar o sangue do paciente. Você vai remover o excesso de células do sangue do paciente. E isso vai reduzir o risco de formação de coágulos e também reduzir efeitos de anormalidade de plaquetas, que são comuns no paciente com polissemia absoluta primária. Também é necessário fazer um controle da produção de plaqueta, o uso da aspirina em dose baixa, geralmente aspirina AS infantil. É indicado para pacientes com polissemia absoluta primária. O uso de medicamentos que fazem supressão medular, como a hidroxiureia, que vai bloquear a produção de leucócitos. E a polissemia absoluta secundária não é uma doença. Na verdade, a polissemia absoluta secundária, ela é uma adaptação. Acontece, né, um aumento fisiológico de eritropoietina. Isso é encontrado em alguns indivíduos que precisam produzir mais hemácias para melhorar a sua oxigenação. Então, o paciente ele entra em hipóxia, essa hipóxia é percebida pelos rins e faz com que ele produza mais eritropoietina, aumentando a produção de hemácias. Isso é decorrente de uma resposta compensatória a um estado de hipóxia e gera um aumento fisiológico, não é uma doença, na formação de eritrócitos pela medula óssea. E o que pode causar essa polissemia, professor? Condições que causam hipóxia. Então, o paciente ele mora em grandes altitudes, região montanhosa, né? Ele está submetido ali, sujeito a uma atmosfera pobre em oxigênio, e aí, naturalmente, ele é submetido a uma hipóxia constante, que faz com que ele produza mais eritropoietina que o indivíduo normal e tenha mais hemácias que o indivíduo normal, para ocorrer essa captação mais eficiente de oxigênio pobre na atmosfera. Mas acontece também em pacientes que têm doenças cardíacas, né, que tem uma dificuldade circulatória, que gera ali uma hipóxia por conta dessa má circulação. Ou indivíduos que têm doença pulmonar, por conta dessa baixa captação de oxigênio pelos pulmões, uma hematose deficitária. Professor, o que é hematose? É a troca gasosa, né? A conversão de
sangue venoso em sangue arterial, expulsão do gás carbônico e absorção de oxigênio. Então, indivíduos que têm, por exemplo, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, ou fibrose pulmonar, ele vai ter essa hematose deficitária, gerando uma hipóxia constante, que faz com que o paciente apresente um aumento de síntese de eritropoietina e evolua para uma polissemia absoluta secundária. Ou o indivíduo que é tabagista, ele está inalando fumaça ali a todo tempo, fumaça de cigarro, e essa fumaça é pobre em oxigênio, então ele está sendo submetido também a um estado de hipóxia. Além de neoplasias secretoras de eritropoietina, ou doença renal, como, por exemplo, a hidronefrose, que é uma doença que gera formação de cistos ricos em líquidos nos rins, e isso pode gerar uma produção aumentada de eritropoietina, ou cistos renais. Ou então, uma doença obstrutiva dos vasos dos rins, que pode gerar uma má circulação nos rins, gerando uma hipóxia nos rins, e aí ele vai evoluir, produzindo mais eritropoietina. O tratamento é reduzir o estado de hipóxia do paciente, como, por exemplo, a oxigenoterapia em fluxo lento, para corrigir essa hipóxia, e aí levar o paciente a ter uma oxigenação melhor para diminuir a produção de eritropoietina. Então, a polissemia vera, que é o câncer, né, a polissemia absoluta primária, ela acontece quando há um aumento exagerado no número de células sanguíneas, plaqueta, células brancas e os glóbulos vermelhos. Como que é feito o diagnóstico da polissemia vera? Principalmente o hematócrito acima de 50%. E o que causa a polissemia vera? É uma mutação no gene que codifica o receptor de eritropoietina. É o gene chamado de JAK2 V617F. E aí esse gene mutado, ele vai gerar um receptor que vai estar ativo mesmo não estando ligado à eritropoietina. Então, essa mutação promove produção excessiva de células sanguíneas pela medula óssea, independente dos níveis de eritropoietina, que é um hormônio secretado pelos rins, que estimula a síntese dessas células vermelhas. Então, aqui nós temos um receptor normal, que ele só é estimulado quando ele se liga à eritropoietina. Então, quando se liga, ele muda a conformação e vai estimular a produção de células vermelhas. Mas na polissemia vera, essa mutação desse gene que codifica esse receptor gera uma ativação contínua, mesmo não estando ligado à eritropoietina. Então, o estímulo vai ser constante, é como se ele estivesse todo o tempo ligado à eritropoietina. Então, o diagnóstico é feito com o eritrograma, né? A parte do hemograma que avalia as células vermelhas mostra ali uma quantidade de hemácias aumentada, hematócrito aumentado, hemoglobina aumentada. A gasometria pode nos dar alguns sinais de oxigenação alterada. O esfregar sanguíneo também vai apresentar excesso de células. A biópsia e o aspirado também mostram um aumento de células na medula. O doseamento da eritropoietina mostra a quantidade de eritropoietina baixa ou até normal, mais a quantidade de hemácias acima do normal, mostrando que a produção de células vermelhas, nesse caso, não é responsiva pela eritropoietina, não é uma consequência do aumento da eritropoietina. E também o estudo genético, né, para avaliar se o paciente tem essa mutação. Quais são os sintomas que o paciente apresenta? Dor de cabeça, enjoo, visão borrada, tudo esses sintomas é basicamente decorrente da viscosidade aumentada do sangue, né, e do comprometimento de alguns órgãos por conta da destruição excessiva de hemácia ou alteração das células do sangue. Então, dor de cabeça, enjoo, visão borrada e rubor é decorrente da viscosidade aumentada do sangue e má circulação. Coceira também. Sangramento decorrente da alteração de plaqueta, trombose também de plaqueta. E o aumento do fígado e do baço por conta do
aumento do trabalho para retirar as hemácias velhas da circulação. Aí nós temos novamente só o mecanismo de ativação do gene JAK2 V617F. E para completar, vamos falar um pouquinho sobre terapia transfusional, para a gente fechar a nossa noite. Tá bom? Até aí tudo bem, pessoal? Conseguiram ver a diferença de aplasia medular, que pode ser de eritroide pura, que é só redução de hemácia, mas a aplasia medular, ela comete geralmente as 3 linhagens. E a policitemia, que é o aumento de células vermelhas, ela pode ser relativa, quando há uma redução de líquido do sangue, e aí aparentemente parece que esse paciente tem mais hemácias do que o normal, mas não é, é um caso de desidratação. A policitemia, ela pode ser absoluta quando verdadeiramente há um aumento de células, e aí ela pode ser absoluta primária, que é no caso da aneoplasia, de fato, a mutação do gene que codifica o receptor de eritropoietina, ou pode ser uma policitemia secundária, que seria uma policitemia reacional, fisiológica, adaptativa, em condições de indivíduos que sejam submetidos à hipóxia. Indivíduos tabagistas, que têm doenças pulmonares, ou que morem em altas altitudes. Tranquilo? Alguma dúvida? Até aí tudo bem? Podemos prosseguir? Vocês querem intervalo ou a gente vai direto? Melhor direto. Então, vamos lá. Acho... Vamos direto, então. Então, fala um pouquinho sobre a terapia transfusional, né? As transfusões de sangue, elas podem ser de sangue total, né? Quando não há separação de hemocomponentes, ou só de hemácias. Elas são indicadas para pacientes que têm um suprimento de oxigênio deficitário aos tecidos. Então, para normalizar esse suprimento de oxigênio, o paciente ele pode receber sangue total ou hemácia para melhorar essa oxigenação tecidual. A terapia transfusional é recomendada em pacientes que têm uma anemia severa, ou seja, que ele tem uma hemoglobina abaixo de 7 gramas por decilitro. Mas essa recomendação vai depender da idade, da doença que o paciente apresenta, do fator de risco que ele possui e também se ele vai fazer algum procedimento cirúrgico. Então, existem vários critérios para determinar se o paciente precisa ou não de uma transfusão sanguínea. O paciente que sofreu de uma hemorragia aguda, ele pode receber uma transfusão de sangue total, né, sem separação de hemocomponentes. No geral, as anemias são tratadas com concentrado de hemácia, hemácias lavadas com soro fisiológico, hemácias que não tenham o plasma do paciente, para evitar ali uma reação transfusional por conta de anticorpos do doador. Então, existem equipamentos que separam mecanicamente as unidades de sangue, né, aquela bolsa de sangue. Vão separar esse sangue total em hemocomponentes e vão dividir ali hemocomponentes como hemácias lavadas, concentrado de plaqueta, plasma fresco congelado, ou crioprecipitado, ou concentrado de fatores de coagulação. Então, esses são os hemocomponentes e hemoderivados. Para se ter uma ideia, uma bolsa de sangue, uma unidade de sangue, ela pode ser utilizada por vários receptores. Tem um que vai receber só o plasma, tem outro que vai receber só os fatores da cascata, tem outro que vai receber só as hemácias, outro só as plaquetas. Então, uma doação pode salvar várias vidas. A ciência busca encontrar um substituinte para o sangue.
para hemácia, uma substância que possa possibilitar o transplante, o transporte de oxigênio no sangue, sem necessariamente precisar de hemácias humanas. Isso seria bem melhor, porque evitaria reações transfusionais, mas até agora não se tem êxito nessa busca. Então, essas substâncias poderiam ser utilizadas como soluções de hemoglobina para casos de traumatismos graves. As vantagens dessa possibilidade é que essas soluções provavelmente terão um armazenamento melhor, um prazo de validade mais longo e não apresentar risco para reações transfusionais. Então, só para vocês terem uma dinâmica aqui do que é feito com uma unidade transfusional. Então, aquela bolsa de sangue que a gente doa, ela vai ser separada por centrifugação, dando origem aos hemocomponentes, como o concentrado de hemácias e o plasma rico em plaqueta. Esse plasma rico em plaqueta, por sua vez, ele vai ser dividido em concentrado de plaquetas, plasma fresco congelado ou plasma de 24 horas. Esse plasma fresco congelado, ele vai dar origem ao crioprecipitado, que é umas proteínas ali que se precipitam quando congeladas. E também esse plasma fresco pode ser isolado a algumas proteínas, como a albumina, para ser repostas em pacientes que tenham câncer de fígado, globulinas e concentrados de fatores de coagulação para pacientes que têm defeito nesses fatores, como hemofílicos, pacientes com doença de von Willebrand. Então, qual a diferença de cada uma desses hemoderivados e hemocomponentes? Então, o sangue total fresco, ele é uma bolsa de sangue de um doador, que é usada para obter os componentes do sangue. Esse sangue, quando centrifugado, ele vai dar origem a várias fases. Então, após a primeira centrifugação, o sangue fica separado em plasma, que é a parte superior, hemácias, que é a parte inferior, além de hemocomponentes a serem trabalhados e usados nas transfusões. Então, desse sangue total centrifugado, se obtém o plasma rico em plaquetas, que é um concentrado de proteínas plasmáticas ricas em plaquetas, que deriva do sangue total através de centrifugação para retirar as hemácias. O concentrado de hemácias, que é a parte inferior, é usado em pacientes que vão se submeter a cirurgias, transplantes, em casos de anemia em geral, indivíduos que tiveram hemorragias, pacientes com leucemias, doenças falciformes e talassemias. O concentrado de plaquetas é usado em pacientes que têm disfunção das plaquetas ou disfunções hemorrágicas, como, por exemplo, a púrpura trombocitopênica trombótica, síndrome hemolítico-urêmica, HELP, cirurgias, leucemias, radioterapias e quimioterapia. O concentrado de plaqueta irradiado é igual ao concentrado de plaqueta normal, só que ele sofreu irradiação, e esse processo de irradiação, né, ela reduz reações imunológicas, reduz rejeição da transfusão. O plasma fresco congelado é usado para obter os crioprecipitados, né, os fatores da coagulação, e também utilizado para tratar sangramentos em indivíduos que têm coagulopatias, né, como já falei, as hemofilias, doença de von Willebrand e outras doenças que estão relacionadas com defeito na cascata de coagulação. Então, esse crioprecipitado, que é derivado do plasma fresco congelado, ele resulta do processo de descongelamento desse plasma fresco congelado. E aí o produto vai dar origem ao fator 8 da cascata, o fator 13, se separa todas as proteínas da cascata de coagulação, que vão ser usadas em alguns pacientes. Exemplo,
A hemofilia, o indivíduo com hemofilia A, ele vai tomar o fator 8, que é derivado desse crio precipitado. O indivíduo que tem hemofilia B, ele vai tomar o fator 9, que também é obtido do crio precipitado. E o paciente que tem doença de von Willebrand, ele vai tomar receber essa proteína de von Willebrand do crio precipitado. Qual o uso dos hemoderivados e suas limitações? Então, aqui nós temos para que serve cada um desses componentes, né? O sangue total, para que é utilizado e as suas limitações. Então, o sangue total é coletado de um doador, vai se adicionar apenas alguns anticoagulantes, né? E substância nutritiva para essas células. Vai se conservar entre 1 e 6 graus Celsius e vale por 35 dias. Ele é utilizado para repor sangue de indivíduos que têm a capacidade reduzida de transporte de oxigênio. Qual a limitação desse uso de sangue total? Ele contém poucas plaquetas, poucas células brancas e variáveis, além de fatores de coagulação 5 e 8, que pode causar hipervolemia, causar reações febris, alérgicas e também pode transmitir doenças infecciosas, como hepatite e AIDS. Já o concentrado de hemácias, ele remove essa hemácia de 2/3, se faz a remoção de 2/3 do plasma da unidade transfusional, se adiciona uma solução com destrose, que é um tipo de açúcar, para manter ali o plasma bem nutritivo, para que as células não morram. E ele é utilizado para transfundir em pessoas que têm uma capacidade também de oxigênio reduzida, indivíduos com anemia, com hemorragia, e reduz o perigo de hipervolemia, né? Aumentar o volume de sangue, porque ele não tem tanto líquido, só tem mais célula. O ponto negativo é que esse concentrado de hemácia não tem plaquetas, nem células brancas, e ainda tem risco de reações transfusionais e também de contaminação com doenças infecciosas. Já o hemocomponente chamado de hemácias com número reduzido de leucócitos, esse hemoconcentrado, ele tem 99% a menos de leucócito e plaqueta. Ele é obtido pela centrifugação e o uso dele é para reduzir o risco de reações febris, reações não hemolíticas, mas a limitação dele é porque ele reduz a massa de hemácias também e ele tem uma validade muito baixa, de 24 horas apenas. Então, aí nós temos as hemácias lavadas também e as hemácias congeladas, que vocês podem, a título de curiosidade, ler depois. Então, quais são os tipos de terapia transfusionais? A terapia transfusional ela pode ser autóloga, quando o paciente é o próprio doador, ele vai doar para ele mesmo. Então, o paciente ele vai se preparar para uma cirurgia, e para evitar uma transfusão desnecessária de pacientes diferentes, ele vai no hemocentro, coleta o sangue dele, 1 ou 2 meses depois, antes da cirurgia, o corpo dele vai repor essas células perdidas pela transfusão, e aí, depois da cirurgia, ele recebe o próprio sangue. Isso é uma forma de eliminar o risco de doença transmitida pelo sangue e de reações transfusionais. Então, o sangue autólogo ele pode ser obtido por diversas maneiras. A obtenção prévia, como eu falei para vocês, é quando ele vai no hemocentro e faz a transfusão e é armazenado até o dia da cirurgia. Ou pode ser por hemodiluição, quando o paciente ele retira uma unidade transfusional e recebe soro para substituir o volume de sangue perdido. Ou pode ser por recuperação intraoperatória, aquela mecanismo de sucção do sangue, que passa por o paciente está sendo operado, aquele sangue que está sendo perdido pela hemorragia da cirurgia, vai sendo sugado, passa por um equipamento e sofre inoculação simultânea.
Então, antes de se fazer uma transfusão, o sangue do paciente, do doador e do receptor precisam ser testados para que essa transfusão tenha uma qualidade assegurada e o risco reduzido. Então, esse sangue ele deve ser testado para infecções sexualmente transmissíveis, como, por exemplo, testar para vírus da hepatite B e C, HIV 1 e 2 e HTLV 1 e 2, que são vírus sexualmente transmissíveis. Bactérias também sexualmente transmissíveis, como o treponema pálido, causador da sífilis. E também deve ser feita uma tipagem das amostras do doador e do receptor para avaliar ali a compatibilidade do sistema ABO e RH. E também análise de anticorpos anti-eritrocitários inespecíficos. Faz uma prova cruzada, né? Coloca ali o sangue do paciente e do doador em contato, incubado, para verificar se essas células vão coagular. Se aglutinar, mostra que essas duas amostras são incompatíveis. Então, a compatibilidade de ABO, né, falando agora de grupos sanguíneos, ela é essencial para a terapia transfusional. Não existe só o grupo ABO, existem outros, né, como o MN e outros vários aí. Mas o ABO ele é o mais estudado porque ele causa uma imunocompatibilidade grande, se não for compatível. Ele é essencial para a terapia transfusional efetiva e requer o conhecimento dos antígenos e anticorpos do paciente. Existem 4 grupos sanguíneos ABO, né? Aqueles que são determinados pela ausência ou presença de 2 antígenos eritrocitários, o A e o B. Então, o paciente que tem um grupo sanguíneo O, ele não tem nem antígenos A, nem antígenos B na superfície. O paciente que tem um grupo tipo sanguíneo A, ele apresenta o antígeno A na superfície do seu eritrócito. O paciente com sangue B, ele tem um antígeno B na superfície. O paciente do tipo AB, ele apresenta ao mesmo tempo antígeno A e antígeno B. E aí, o que é que acontece? No plasma do paciente, ele vai apresentar antígenos ou anticorpos contra os antígenos que ele não possui. Então, o paciente que tem a hemácia do tipo O, ele vai apresentar no seu soro anticorpos anti-A e anti-B. Então, o paciente que tem sangue do tipo O, ele pode receber hemácias do tipo O. Porque como essa hemácia não tinha antígenos nem anti-A e nem anti-B, ela não vai ser reconhecida pelos anticorpos do paciente, que tem anticorpos anti-A e anti-B. A hemácia do tipo O também pode ser transfundida para um paciente que tem sangue A, tem sangue B e tem sangue AB. Por isso que esse sangue é chamado de doador universal, porque a sua hemácia não tem antígenos de superfície que possam ser reconhecidos pelos anticorpos dos doadores. Já o paciente que tem hemácia do tipo A, ele pode doar apenas para o paciente que tenha sangue do tipo A e sangue do tipo AB. O sangue do tipo A, ele vai ter anticorpos anti-B, o paciente, que não vai reconhecer a hemácia do tipo A. O paciente que tem o sangue AB, ele não vai reconhecer também a hemácia do tipo A. Mas essa hemácia do tipo A não pode ser transfundida para sangue do tipo B, que vai ocorrer a aglutinação, e nem para o tipo O. Hemácia do tipo B só pode ser transfundida para paciente que tem o sangue B e AB. E a hemácia do tipo AB só pode ser transfundida para pacientes que têm o sangue AB. Então, perceba que o paciente que tem o sangue AB, ele recebe de qualquer um dos doadores. Por quê? Ele não tem nem anticorpos anti-A, nem anticorpos anti-B. E aí ele não vai aglutinar nenhuma das hemácias. Por isso que ele é chamado de receptor universal. E o O
é o doador universal porque as suas hemácias não têm antígeno de superfície para gerar aglutinação. Então, as reações de hemaglutinação ocorre quando os anticorpos de um sangue reconhecem os antígenos da hemácia e gera precipitação. Essa reação química é utilizada para fazer a tipagem sanguínea em laboratório. Se coloca o anticorpo anti-A, se aglutinar, quer dizer que as hemácias do paciente têm antígeno A. Se coloca o anticorpo anti-B, se aglutinar, o paciente tem antígenos B. E se coloca o anticorpo anti-D para verificar o fator RH. Se aglutinar, existe o anticorpo anti-D, ou o antígeno RH. Aqui é só mais um experimento que mostra como se comporta os sangues de alguns pacientes quando são colocados com os anticorpos específicos. Então, quando você coloca o antissoro, né, o antígeno, aquele reagente A, em indivíduos que têm o sangue AB, B, A e O, o que vai acontecer? Ele vai coagular hemácias que têm esse antígeno A na superfície. Quando você coloca o antígeno, o soro, né, aquele reagente amarelinho, o anticorpo anti-B, ele vai coagular nas gotinhas de sangue que tem sangue do tipo AB e sangue do tipo B. A prova cruzada, utilizando anticorpos A e B ao mesmo tempo, vai aglutinar todos os sangues, exceto o O. A ausência de antissoros não aglutina nenhum tipo de sangue. Professor, mas o que são esses antígenos eritrocitários? São açúcares encontrados na superfície das hemácias. Encadeamento de açúcares, como o antígeno O, ele é um encadeamento de açúcar onde a frutose se liga com a galactose, que depois com a N-acetilglucosamina, outra molécula de galactose, e aí depois tem um lipídio ou uma proteína na ponta. Já o antígeno A, ele é muito parecido com o antígeno O. Se vocês olharem, a única diferença que tem é essa ponta aqui adicional de N-acetilglucosamina. E o antígeno B também é muito parecido com o A e com o O. A diferença é uma molécula de galactose aqui na extremidade. Então, essa é a diferença dos antígenos leucocitários. O antígeno O não tem esse encadeamento lateral. O antígeno do tipo A tem a N-acetilglucosamina como cadeia lateral. E o antígeno do tipo B, uma galactose na cadeia lateral. Aqui só para mostrar os anticorpos do tipo IgG e do tipo IgM, reconhecendo a superfície das hemácias, os antígenos de superfície, que podem gerar hemólise ou hemaglutinação. E por último, lembrá-los que a doação de sangue é um ato de amor ao próximo que salva muitas vidas, e que se você não é doador de sangue, e caso você atenda aos critérios necessários, né, ter mais de 50 quilos, não apresentar nenhuma comorbidade, não ter anemia, ter parceiros fixos ou se proteger usando camisinha, não ter feito tatuagem no último ano, procure um hemocentro mais próximo, seja doador de vidas, seja doador de sangue, tá? Então, a doação é um ato de amor. Eu sou, professor, eu sou doador. Eu também sou. Além de doador de sangue, eu sou doador de medula óssea. Eu sou cadastrado. Lembrando também que quem é doador de sangue, se você faz 3 transfusões sanguíneas por ano, você faz 3 doações, você ganha gratuidade nas taxas de concursos públicos, do Enem e qualquer concurso público que apareça, você tem
essa gratuidade na taxa. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida? Ficou claro?